Falo ainda sobre o Vasco mais perto do atacante Colídio, que pertence ao River Plate. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco encaminhou a contratação de Facundo Colídio, atacante de 26 anos de idade, que pertence ao River Plate e que em outras janelas já havia sido pretendido pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro. E dá para dizer que a viagem do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, à Argentina foi bem produtiva. Nessa sexta-feira ele conseguiu concluir a operação de compra do Santiago Sousa, o volante de 27 anos de idade do Racing, que era tratado por muitos como uma das principais opções do setor para o futebol na América do Sul. Sousa já havia estado na mira do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro. Com o Colídio a operação não está concluída, mas encaminhada. O Colídio já aceitou a proposta do Vasco, que acerta os últimos detalhes da negociação com o River Plate. A tendência é que o Vasco pague 5 milhões de dólares ou pouco mais de 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O River Plate mantém um percentual de olho numa venda futura. Colídio, que disputou 23 jogos na atual temporada com 5 gols e 3 assistências, jogador de 7 jogos e 2 gols nas categorias de base. Só para completar o noticiário, Cruz Maltino, que tem as boas notícias de Sousa e Colídio, quero registrar que Sterling, ex-jogador do Manchester City e de vários outros grandes clubes do mundo, foi sugerido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Essa notícia foi divulgada pelo Pedrosa. O Luciano Olímpio quer saber se o De Ossa vem ou não. O Luciano, eu acho que está começando a ficar bastante ameaçado de o De Ossa não vir, até porque o Vasco avançou para contratar o Sousa, operação que vai gerar na casa dos 8 milhões de dólares, e também tem outras tratativas abertas, como por exemplo a do Kevin Castanho, que é um volante que pertence ao River Plate, tá? Então, diante desse cenário, apesar de toda a vontade do Vasco em contar com o De Ossa, está ficando mais complicado. Nicola, o De Ossa do Betis ainda vem. Outra coisa, pode ser uma possibilidade. O Vasco, será que tem potência na América do Sul nos próximos anos com a família Lamar, que eu tenho certeza que vai melhorar demais, né? Deixa eu colocar em discussão uma coisa com vocês, ver se vocês concordam ou não. Vocês chegaram a ver como é que está funcionando a Libertadores e a Sul-Americana desse ano? E eu pergunto isso, cara, porque ficou muito diferente, né? A Libertadores com a Sul-Americana com times muito grandes. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela os times que vão disputar. Aqui, ó, essa aqui, ó. Essa, vamos lá. Essa aqui eu acho que é uma coisa legal para a gente debater. Deixa eu tirar essa mensagem do Nicola, que vai acabar atrapalhando, tá? E aí eu vou colocar na tela aqui, ó. Esses são os times que vão disputar a Libertadores, tá? Estudiantes, cara, tem alguns times que até só pelo, vamos lá, só pelo logo, talvez eu até me confunda, porque o que eu quero chegar é exatamente nisso. No papel, me parece que a Sul-Americana dessa temporada tem times melhores do que a Libertadores, por mais maluco que possa parecer. Ó, a gente tem de grandão aqui, nessa Libertadores, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, cara, quem mais? Os brasileiros, né? Agora dá uma olhada na Sula. Boca, São Paulo, River Plate, Vasco, Olímpia talvez seja forçar um pouco a barra. Botafogo, Atlético, Santos, cara, no papel, hoje, a Sul-Americana tem times maior tamanho, times mais campeões, com mais glórias, né? Enfim, vocês concordam, não concordam? Acho que eu estou viajando. O que vocês pensam sobre o tema? Já usem aí o espaço do chat para opinar também sobre isso. Combinado? Beleza? Eli Fernandes, últimas do Vasco. Manda um abraço para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Bora lá. Eli Fernandes, o Natan Silva. Vocês lembram dele? O Natan é zagueiro formado na base do Atlético Mineiro, com passagens por Curitiba, Ponte Preta, Atlético Goianiense, ele teve em vários clubes, né? Todos por empréstimo. Aí ele volta para o Galo e se firma no Atlético. Aí o Natan Silva é vendido em 2022 para o Pumas. Desde então, titular absoluto no futebol mexicano, tem contrato até junho de 27. O Natan entrou muito na pauta do Vasco. Tá? O Vasco tem encontrado dificuldade para avançar em relação à contratação do Diego Carlos,
eram dois alvos, o Diego Carlos, o Murilo não deu certo, Murilo do Palmeiras, os caras tentaram o Jair do Nottingham Forest, também não deu certo, enfim, eles estavam mapeando e tentando uma série de alternativas. Acabou que não rolou, e agora o Natan passou a ser uma boa opção, acho um zagueiro seguro, zagueiro interessante, 29 anos de idade, tá? Além dele, há uma busca por pelo menos dois volantes, tá? O Sosa, ao que parece, deve ser o primeiro anunciado da era Lamáquia. Aí há tratativas com o Deossa e também com o Castanho, volante colombiano que pertence ao River Plate. No ataque, o ataque é o mais caro de todos, né? Sempre muito mais difícil contratar, especialmente centroavante e ponta que faz gol. Porque quanto mais perto do gol o cara joga, mais ele vale em termos de salário e também em termos de operação. Então, esses são os movimentos de agora no Vasco da Gama, que pretende trazer 5 reforços, e o Marcos Lamáquia já anunciou que tem 100 milhões de reais para investir em parcelas a serem pagas nessa janela. E o Vasco, enfim, fechou a contratação de Santiago Sousa. O martelo foi batido nessa sexta-feira, depois de uma longa novela. Na manhã dessa sexta-feira, restava um acordo em relação a $500 mil. Essa era a diferença do valor que pediu o Racing para a primeira parcela em relação àquilo que o Vasco gostaria de pagar num segundo momento. No fim das contas, até pela necessidade de fechar essa venda hoje, o Racing acabou concordando com a última proposta do Vasco, e a expectativa é de que o anúncio aconteça assim que o atleta passar por exames médicos e assinar contrato, operação que vai gerar na casa dos quase $8 milhões. É só importante lembrar que o prazo para inscrições de atletas no futebol argentino se encerrou às 14h dessa sexta-feira. A partir daí, clubes argentinos que ainda vendessem ou emprestassem atletas nessa sexta-feira teriam a oportunidade de contratar jogadores para substituí-los até 2 de setembro. Então o Racing vai se aproveitar dessa brecha no contrato, no regulamento do futebol argentino, para tentar um substituto com o dinheiro que será pago por Marcos Lamáquia. Cruz Maltino, que ainda tenta a contratação em definitivo de Nathan Silva, zagueiro de 29 anos de idade, revelado no Atlético Mineiro, com passagens por Ponte Preta, Curitiba, Atlético Goianiense, até voltar para o Galo. Desde 2022 no Pumas, sempre como titular absoluto. Pumas havia o comprado do Galo por $4 milhões, equivalentes a 80% dos direitos econômicos. Se houver a negociação em definitivo do Vasco com o Pumas, o Atlético fica com 20% do valor do negócio. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. José Roberto Lamáquia e seu filho Marcos Lamáquia querem colocar nessa janela de transferências $100 milhões para que o Vasco seja capaz de contratar pelo menos 5 reforços. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, se trouxer o Deossa, esses $100 milhões praticamente vão ser utilizados apenas no volante colombiano. Calma, qualquer negociação que você faz, você paga parcelado, e esses $100 milhões seriam para as parcelas das compras dos atletas nessa janela de transferências. A ideia é contratar 5 atletas com prioridade para um centroavante, um volante e um zagueiro. Essas são as necessidades mais urgentes, de acordo com a constatação do Departamento de Futebol e também da Comissão Técnica. Em relação a Deossa, tudo parado, o Bet segue dizendo que só vai liberar o atleta depois que contratar jogadores. Sobre Sousa, pintou um novo probleminha nas tratativas com o Racing. O Racing tem 25% da mais-valia a pagar para o Atlanta United. Até por isso está exigindo uma quantia maior ao Vasco da Gama. Castanho foi o último dos nomes cogitados, volante que pertence ao River Plate e pode chegar por empréstimo com opção de compra. Por ataque, Taremi, atacante do Irã, e Lúcio Rodrigues, que já passou pelo Bahia, foram os principais especulados. Na zaga, as tratativas hoje se concentram em Diego Carlos, do Fenerbahçe, e Danilo Barbosa, que já foi volante, mas joga na segunda divisão da Arábia Saudita como zagueiro. Só para completar, uma constatação que surgiu lá na Argentina e que poderia ajudar a explicar a demora nas tratativas com o Sousa. Os clubes argentinos que venderem ou emprestarem atletas nessa sexta-feira, dia 31 de julho, vão ganhar um prazo extra para a contratação de substitutos até 2 de setembro. Será que isso pode dar um empurrãozinho final para que o Sousa se transforme em atleta do Vasco? Vamos descobrir ao longo da sexta-feira. Atrasado, quais são os 3 nomes do Vasco? Palmeiras, Argentina, Brasileira. O Vasco tem uma coisa legal para falar sobre o Vasco. O Marcos Lamáquia topa colocar nessa janela de transferências $100 milhões. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, com $100 milhões você não compra nem o Deossa. Compra. O Vasco precisa
vamos lá, se vai comprar o De Ostra. Vamos falar do Sousa? A negociação com o Sousa está praticamente fechada, né? Cerca de 8 milhões de dólares. É natural que o Vasco pague a maior parte agora à vista, foi uma das exigências do Racing, e o restante parcelado. Mas quase todos os negócios no futebol são parcelados. E o La Máquia disponibilizou agora para investimento. Você vai comprar o jogador parcelado, mas para esse primeiro momento, as parcelas podem chegar até 100 milhões. Ficou ruim essa explicação, né? Vamos lá. O Vasco pretende contratar, sob o comando do La Máquia, 5 reforços nessa janela. E tem 100 milhões de reais para pagar nas parcelas desses 5 reforços agora, tá? Então é basicamente assim que está funcionando.